Muito obrigado. Como falou da minha antiguidade, suponho que é a razão que o leva a convidar-me para iniciar, digamos, este debate. Devo dizer que o livro me impressionou muito. O Silva Lopes, na sessão de apresentação, disse que era o melhor livro que eu tinha lido até agora sobre a crise, embora tivesse uma discordância que não é de menos, e, de facto, uma leitura, digamos, um pouco atenta e, digamos, voltando atrás de vez em quando, mostra que este livro é excelente como narrativa explicativa da crise, como narrativa de crítica à resposta à crise. Ficou um último capítulo, que eu suponho que é o primeiro capítulo do livro seguinte. E desejo, sinceramente, que os autores se empenhem em avançar precisamente com a matéria que tratam no fim do seu livro e que a desenvolvam e promovam o debate público das suas ideias, ainda antes mesmo do livro se consolidar e cristalizar, porque o ano de 2015, a caminho de 2015, um pouco o ano de 2014, mas sobretudo 2015, 16, 17, vão ser anos absolutamente cruciais para todo este imbróglio em que andamos metidos. E não é tarde, na minha opinião, ou antes, não é cedo, na minha opinião, até é tarde que nós estejamos a preparar-nos, a debater, a afinar ideias sobre aquilo que vai ser essa grande batalha sobre a questão de saber até onde é que poderá ir a União Fiscal. Acabou de sair recentemente, saiu há pouco tempo, um livro em que um defensor acérrimo da Eurolândia, ou se quiserem, do sonho da União Europeia, e é um homem de grande craveira, o François Hesburgh, escreveu um livro intitulado O Fim do Sonho Europeu, em que ele diz, bom, as coisas chegaram a tal ponto que não faz sentido de maneira nenhuma estar a salvar uma moeda caminhando, digamos assim, a galope e de qualquer maneira para uma federação, para um federalismo superior. Quer dizer, é o contrário. Quer dizer, a moeda está ao serviço de um projeto político. Não é o projeto político que vai a reboque de uma moeda e, portanto, tudo quanto vem aí não vai salvar de maneira nenhuma o euro e nós vamos ter o regresso às moedas nacionais. Em determinadas condições, com mais cooperação, menos cooperação, mas ele pronuncia a inevitabilidade da inclusão do euro. Esta opinião, aqui há 3, 4 anos, antes da crise, ou quando a crise começou a desenvolver-se, não tinha muitos apoiantes na aristocracia, digamos assim, da tecnocracia europeia. Este homem é um grande senhor desse grupo. E hoje tem, e vai muito para além disso, de tal maneira que todos nós percebemos que nos próximos anos, não sabemos se são 3, se são 5, se são 7, se são 10, mas de facto, ou se a Alemanha muda completamente a sua atitude e o seu estilo, digamos assim, de liderança, inclusive exercendo-o efetivamente num determinado sentido, ou então a inclusão do euro será inevitável se faltar isto, se faltar aquilo, se a Alemanha continuar a dizer isto e aquilo. E a Alemanha até agora tem dito e feito tudo quanto não se deve fazer para que de facto o euro possa ter, enfim, um futuro apoiado, não nas massas populares, que não é o caso, mas pelo menos nas elites governantes dos diversos países. Portanto, estamos na véspera desse break-or-make, digamos assim, do euro, que vai ter um calendário que começa logo em 2014, ano de eleições, que pela primeira vez, eleições onde se vai discutir a Europa pela primeira vez, não é? A primeira vez que os candidatos ao Parlamento Europeu vão ter de ter alguma ideia sobre isso. Depois, em um ano de 2015, 2016, o desenvolvimento, o debate político fundamental sobre
propostas várias que já têm, digamos, já andam a voar por aí, e finalmente, com as eleições francesas, chegará praticamente o clímax desta questão de saber se salva o euro ou não. A suposição que eu tenho aqui é que, a haver implosão do euro, ele começa por um grande conflito de ideias, de interesses entre a Alemanha e a França. E as coisas encaminham-se razoavelmente para que esse conflito se vá adensando, explodindo com certeza nas próximas eleições presidenciais. Dito isto, vamos aqui ver sobre o livro. Narrativa excelente, clara, surpreendente por serem tantos os autores e terem conseguido escrever uma prosa que não é do comitê. Quer dizer, o comitê, como sabem, desenhar um cavalo dá um camelo, pelo menos. Não, a prosa é excelente e isto mostra que há uma grande convergência de ideias, um pensamento muito amadurecido entre os teus autores, o que é bom porque se espelha muito no livro. Eu acho que é preciso não ter, digamos assim, ou ter um grau de desatenção muito grande para não ficar a pensar. Quem é que não adota estas ideias, para não ficar a pensar, dizer, mas está bem, se eu não concordo com tudo, e o caso de Ceballos, por exemplo, fixou-se num aspecto que é muito controverso. Até que ponto é que nós não contribuímos por a nossa própria desgovernação financeira precedendo 2008? É possível alinhar números, alinhar coisas que mostram que de facto não houve desgovernação financeira, que é a tese do grupo, assim, particularmente proporcional ao que estava aqui a passar. Outros podem também alinhar argumentos e mas tirando isto, o resto está aqui tão bem cozido, tão bem argumentado, tão mutuamente apoiando-se os diversos argumentos, que de facto é uma narrativa extremamente sólida. E eu acho que devia haver uma versão, não digo para as crianças, mas para determinados grupos, nomeadamente para os nossos tudólogos. Os tudólogos são aqueles sujeitos que vão à televisão e falam de tudo. Não é? A maior parte com uma ignorância de bradar aos céus, que passa perfeitamente impune. Portanto, um pequeno manual disto para tudólogos acho que contribuiria muito para elevar o nível do debate. Dito isto, acho que chegou a altura de facto nos concentrarmos nos temas do último capítulo. Os autores várias vezes dizem, primeiro, que já não chega pura e simplesmente registar e criticar e pôr, de certo modo, sentir dor pelas consequências do que se está da política da austeridade, que é preciso encontrar alternativas, preciso encontrar soluções, ir para o terreno com coisas que sejam, digamos, suscetíveis de ter algum impacto contra a tendência que existe. Eu aqui, para ser breve, ponho, em primeiro lugar, a política da austeridade, a opção ideológica pela austeridade em que ela está. Não vejo que se consiga aí fazer moça, que isso vai prosseguir e que é por aí que as coisas que vão chegar ao conflito entre a França, é um dos vetores fundamentais do futuro conflito entre a França e a Alemanha. Portanto, eu sobre isso acho que é bom debater, argumentar, não sei o quê, mas não vejo que de facto se possam apresentar propostas que tenham algum bastante acolhimento, embora entenda que se devem apresentar propostas. Mas não vai ser possível virar esse mar, não é? Nos próximos anos. Outro aspecto que entendem que é importante, que é a questão da dívida. Eu julgo que o que se poderá tentar não é encontrar um consenso sobre um projeto político europeu. Neste momento há vários. E é a última coisa que a Alemanha se lembrará, é de haver um projeto político que seja diferente do seu. Não é? E, portanto, como ela pode, quem manda, vai impor sempre o seu. E nos outros países há divisões grandes sobre isso. Mas a questão da dívida é daquelas questões que pode ser objeto de solução boa ou má e que vai ser objeto de alguma solução. Está nomeado um grupo de peritos que apresentará um relatório em março ou abril de 2014
Nova comissão pegará nesse relatório lá para o fim do ano de 2015 e nessa altura vai-se discutir a questão da mutualização de parte da dívida, vai-se discutir a ideia de fundos de estabilização a nível europeu, estudo de fundos de estabilização automáticos. Vai-se incluir nesse debate pela primeira vez a questão social através da ideia da criação de um fundo de desemprego europeu. E finalmente, por-se-á também a questão de saber se tudo isto se faz simultaneamente ou se por determinada ordem, que no caso pode estender-se por vários anos. Para terminar, devo dizer que um fundo de redenção da dívida é absolutamente necessário, de tal maneira que eu julgo que a Alemanha Merkel já deu o seu consentimento à existência desse fundo. Mas estabeleceu condições muito estreitas e muito precisas. Nada de eurobonds. Primeira questão, nem falar. Segunda questão, a existência de um fundo de redenção tem de ser acompanhada por um novo pacto internacional que reforça ainda muito mais os compromissos que já estão nas recentes revisões e que submeterão por mais fortemente os orçamentos, a política orçamental dos diversos países, a política fiscal, a um controle ainda mais apertado do que aquele que já está escrito nos tratados. Quer dizer, é fundamental perceber qual é a solução que a Alemanha poderá apoiar. A solução que a Alemanha poderá apoiar é na base, não é tal e qual, é na base da solução proposta do Fundo de Redenção, que foi proposto pelos 5 conselheiros que o governo alemão que fazem parte da estrutura de governação da Alemanha. De certa maneira, assim, que numa comissão que tem para aí 7 ou 8 membros, nomeada pelo Barroso, pelo Olli Rehn, a realidade é que foi feita pelo Bundesbank e por as instâncias políticas alemãs. Numa comissão que tem, portanto, 7 ou 8 membros, agora não sei, tem 2, que um é membro atual do Conselho dos Peritos, chamado Conselho de Peritos Económicos que existe na Alemanha, autor do tal projeto de Fundo de Redenção, e o outro é o antecessor, ou a antecessora, são 2 senhoras, a antecessora da primeira, Cláudia Burro, a outra é uma Beatriz Di Mauri. Eu ainda julguei que fosse italiana, mas depois rapidamente fui ver, não tem nada disso. Ora, quando a Alemanha faz isto, isso significa que indica logo a agenda. E que tem, digamos assim, na mesa, vai pôr na mesa, não é? Este tratado, o projeto de tratado, como a base da discussão. Bom, há muitas outras propostas, uma desta maneira ou outra, não vou entrar. Segunda questão, a ideia de um fundo de estabilização. Também há propostas várias. O interessante do fundo de estabilização é que se tivesse sido aplicado desde a existência do euro até agora, nas condições em que está sendo proposto, todos os países teriam períodos em que eram beneficiários líquidos, incluindo a Alemanha, e todos os países teriam períodos em que eram contribuintes líquidos. E estamos a falar de coisas da ordem de 1,5% ano a ano, num caso ou no outro, 2% do PIB. Portanto, não é conversa mal. Quanto ao Fundo de Desemprego, também sucede a mesma coisa. Todos, em certos períodos, todos, em períodos diferentes, uns foram beneficiários, contribuintes líquidos, invertendo-se a posição. Portanto, isto quer dizer que há base de interesse material comum para que isto funcione. O problema é sempre o mesmo. Para a Alemanha tem um terror à ideia de que se não houver uma condicionalidade fortíssima, quer dizer, os países beneficiários, ou que se poderão, ou que efetivamente beneficiários, ou que poderão vir a ser, não cumprirão as regras de disciplina fiscal. E como tem esse terror, não é, monta um esquema que quase foi os sujeitos a dormir na penitenciária todas as noites
E se no dia seguinte de manhã só saiam para a rua, se antes, para se tiverem jurado e demonstrado que se iam comportar bem naquele dia, no dia seguinte, antes de sair da prisão, tinham tomado um novo compromisso. Agora, as coisas são muito simples. Ou se fazem coisas deste tipo, ou o euro não sobrevive. Não há hoje dúvidas nenhumas sobre isso. Bom, a negociação tem uma agenda estreita, porque está pré-determinada ou sobredeterminada pela Alemanha e pelas posições passadas que a Alemanha tomou de rejeição, que agora quer mudar em certas condições, em troca com um tratado, um pacto novo. Bom, mas sendo pré-determinada, ou sobredeterminada por essas condições, quer dizer, há de facto alguma latitude para discussão. Para nós o assunto é claro. Não é? E é claro assim, não podemos, não conseguimos, nem que cada um de nós se comprometa a fazer como o ministro Crato diz, não comer nada no dia, nem assim a gente paga a dívida, se não tiver um assunto destes. Sobre o Fundo de Estabilização, enfim, dependerá da alteração nas taxas de juros que a existência de um fundo de redenção pode fazer cair sobre nós. O desemprego é um problema também sério, que afeta todos os países, ou muitos países, mesmo aqueles que estão em boa situação orçamental. Enfim, pode ser oferecido como uma espécie de, vamos lá, tentativa de dar uma pincelada social para, de certo modo, legitimar o extremo domínio, o verdadeiro protetorado que a Alemanha, fundamentalmente a Alemanha, e a sua Comissão e o seu Banco Central exerceram o seu papel. E esse protetorado, a França vai resistir a ele, porque a França sabe o que é um protetorado. Na sua história, sabe o que é um protetorado. O protetorado que a Alemanha hoje quer exercer sobre a União Europeia, mas também sobre a França, é exatamente igual em termos de profundidade e dureza ao protetorado que a França exerceu sobre Marrocos. Havia um rei, agora haverá um Presidente da República sempre em França, mas isso não fazia nem fará diferença. E aí é que vai estar o mal do problema. Peço desculpa porque já tenho abusei. Cingir-me-ei a duas ou três coisas fundamentais. E a primeira é que tudo isto que estamos a falar, esta grande controvérsia, este grande debate político à volta do futuro do euro e da União Europeia, é um baile de máscaras. É um baile de máscaras. E é preciso realmente a gente perceber que quando se entra num baile de máscaras, as consequências das diversas decisões não são de maneira... O ataque a determinados problemas e as consequências desse ataque não estão à vista imediata, mas com a dinâmica que se cria, parece passado N unidades de tempo. Quando eu digo austeridade, que é gravosíssima, e que eu sou absolutamente contrário, mas percebo que para as forças que tenho, melhor é eu não fazer como o velho general de balaclava, fazer uma carga de cavalaria, ainda por cima ligeira, contra os canhões. E tenho de ir de lado. E se eu fizer e me empenhar num determinado tipo de resoluções à volta daqueles problemas de mutualização e de corresponsabilização, eu mino, não digo de morte, mas mino na prática efetiva, como você muito bem disse, a eficácia, a possibilidade de fazer uma austeridade extrema. E, tal como a Alemanha, que assim que impôs o Pacto de Estabilidade e Crescimento, foi a primeira a violá-la, quando lhe deu jeito, assim todos os outros, cada um à sua maneira, entram neste baile de máscaras jogando à terceira derivada. Uns aqui, desacolá, desacolá. Mas as consequências de ir pelo lado, digamos, político, de mitigação e de legitimação política do projeto ou do próprio domínio da Alemanha,
dizer, levam à possibilidade de alargar extraordinariamente o campo de manobra de cada um de nós, de acordo com os seus próprios objetivos. A certa altura pode dar uma vergastada, ser chamada à ordem e ter-se de meter, de momento, na fila. Bom, por exemplo, quando o Guzmão disse é preciso insubordinação, pois é, e eu estou absolutamente de acordo, e diz-se a insubordinação dos países periféricos. Não, é a insubordinação dos países que não querem o domínio alemão, que não querem o protetorado alemão. E é muito mais importante estar atento às condições em que a França pode liderar e pode criar condições para alargar a insubordinação do que aquilo que a gente pensa. E eu, quando falo do conflito com a Alemanha, entre a Alemanha e a França, é um caso de insubordinação ao mais alto grau da França perante o domínio da Alemanha. Quer dizer, nós temos estado do lado da França. Nós, se calhar, podemos proceder com umas escaramuças e com umas coisas, mas a grande força nesse combate vai ser dada fundamentalmente, como as coisas são, pelo empenhamento da França e da Itália, a que nós nos devemos associar também. Bom, agora dir-se-á, o poder de veto de um pequeno é muito grande, e é, por exemplo, a Irlanda agora, porque tem acesso direto aos mercados, isto é, porque cresce e tem acesso direto aos mercados, resolveu mandar a Troika às Antilhas. Neste orçamento, e mandou explicitamente, não foi por via direta. Quando eles disseram, vocês vão pôr um pacote de 3,1 bilhões de ação, eles disseram, não, pomos 2,4 porque é isso que a gente quer. Quando eles disseram, vocês vão pôr a dívida pública, não sei o quê, eu disse, não vamos fazer isso porque a gente não precisa, isto tem acesso direto aos mercados. E como tem acesso direto, porque cresce, puderam mandar os outros artigos. Nunca mais se falou disso, nem sequer na comunicação social. Repararam nisso? Não é? Portanto, este aspecto é absolutamente decisivo. E a questão fundamental, que não se falou, só o Otávio falou disso e bem, é o crescimento. Quer dizer, a política da austeridade, no caso português, a menos que a gente consiga resolver o problema da dívida, pondo-a pelo menos a 40 anos de distância, pagamento de 70% da nossa dívida, isto é, 70% do PIB, 80% do PIB, mais do que os 70% acima dos 60%, 80%, é 40 anos, pelo menos. E é uma taxa de juro no máximo de 3%. Se não for assim, nós não pagamos, não sobrevivemos. Isto é, não temos um tostão para fazer crescimento. Mas é possível, se conseguirmos isso, alargar extremamente os nossos recursos afetos, ou se poderão ser afetos a crescimento. E porquê 3% de juros, que é talvez a coisa mais importante? Os alemães propõem 20 a 25 anos. E, a princípio, não poderão sair daí. E propõem 4% de juros. Nós temos de nos bater, nós e outros, pelos 40%, primeiro ponto, pelo menos, e temos de bater pelos 3%. E isto é a velha história. Porquê 3%? Porque, de outro modo, não temos excedente primário para aguentar um bocado mais. Nós vamos ter um crescimento de quanto? Bom, repara, se tiveres uma dívida cujo taxa de juros média for, por exemplo, 4,5%, precisávamos ter um crescimento da ordem dos 2,5% para 3%. Nós não vamos ter isso. Portanto, temos de baixar a taxa de juros média para 13,5%, no máximo, 3%, entre 13% e 3%, para podermos, digamos, libertar alguma coisa que não seja para servir a dívida, mesmo num mecanismo estendido. Bom, e finalmente, há aqui uma questão central, que é sair do euro ou não. Essa questão está em cima da mesa. Aqui há uns meses, anos, ou 2 anos, não estava. Agora está em cima da mesa. Sair do euro ou não. Quer dizer, se sairmos do euro unilateralmente, porque agora a palavra-chave não é sair do euro. A palavra-chave é unilateralmente, ou negociadamente. Se sairmos do euro unilateralmente, retomaremos um crescimento de, vamos lá, 2,5% de quanto? Um ano. Um ano? Sim. A Argentina? Sim. Tipo, Argentina? Sim, sim.
Pois, mas nós não somos a Argentina. A Argentina teve isso por uma razão muito simples. Porque tinha imensos recursos naturais, entre os quais petróleo, e eles pagaram o petróleo. E compraram o petróleo, mais do que pagarem. O que é que a gente vende? O petróleo ali do Beato? Esse é que é o problema. Não é? Quer dizer, saiu do euro, sim. É uma hipótese que deve estar em cima da mesa. Não é? Mas não é uma coisa que se a Argentina, no caso da Argentina, não tem nada a ver com o nosso. Nem na época, nem no contexto real da relação internacional. Portanto, se a gente sai do euro e sai do euro por inclusão, hipótese, a Alemanha tem todo o interesse em negociar ela própria o modo de fazer com que tudo aquilo funcione sem que os bancos alemães vão à falência. Essa é que é a questão. Sem que os bancos alemães vão à falência. Basta a Grécia entrar em default, em incumprimento, ou Portugal, mais a Grécia, para que os bancos alemães vão todos ao fundo. E os alemães sabem isso. Os grandes bancos alemães irão ao fundo. E isso custa-lhes muito mais do que andarem a arranjar outras coisas. Bom, e então assim pode sair do euro, negociadamente. Sair do euro, digamos assim, unilateralmente, os bancos alemães levam um bom chimbalau, porque levam mesmo, em termos relativos, mas nós somos demasiado pequenos para os nossos chimbalau, pequenos só por si muito os alemães. Não é? E nós levamos outro grande chimbalau, porque os mercados internacionais para nós fecham-se durante 5, 10 anos. E nós não temos petróleo no Beato ou noutro sítio qualquer para que eles se interessem por nós. Esta é que é a grande